341 Palavra do Dia. Bom dia, menina. Olá, bom dia. Bom dia, que bom bom tê-las aqui. Isso. Bom estar aqui novamente. Um prazer pra gente receber vocês, viu? Vocês podem ficar à vontade. A Eurica já tá da casa. A gente já, depois que vem a primeira vez, a gente já recebe como da casa. É verdade. Da família de Cristo, né? A família de Deus, a gente é assim, a gente se sente em casa. Eu gostaria primeiro de parabenizar pelo programa, né? Depois que vocês me convidaram, eu sigo algumas vezes nas redes sociais. Quando pode, vejo que vocês assim são mulheres, né, que Deus levantou para poder compartilhar a palavra de Deus de uma maneira tão única, tão peculiar. Então, quero abençoar e parabenizar o programa de vocês, viu? Amém. Obrigada. Amém. E a palavra que Deus colocou no meu coração esses dias é para falar, porque nós somos mães que oram, né? Eu acho que a oração, ela tem que ser, estar na nossa vida num grau máximo. E como nós precisamos de orar nesse tempo, né? A palavra fala, e a oração, ela é algo tão simples, mas que o inimigo, ele coloca de uma maneira tão complicada para nós. Por quê? Porque ele sabe que quando a gente tem essa visão da oração, da forma que ela é mesmo, que é o nosso relacionamento com Deus, nós conseguimos vencer muitas coisas nas nossas vidas. Então ele sabe que o segredo para a gente conseguir vencer gigantes é a oração, é o nosso relacionamento com Deus. Então nesses dias, né, que nós estamos passando, um tempo difícil no mundo, um tempo complicado no mundo, onde a ansiedade ela tem tomado conta do nosso coração. É interessante que eu vi outro dia uma reportagem falando que as pessoas, elas, mesmo que elas não contraem o vírus, que elas estão sentindo sintomas do vírus. Por quê? Porque elas estão ansiosas, estão tendo síndromes do pânico, com medo de que o vírus realmente, né, que ela contraia o vírus, então elas começam a sentir as sensações até mesmo quando o vírus não está presente no corpo dela. Isso é ansiedade. E nós estamos vivendo esse tempo agora, nós estamos vivendo nessa fase onde a ansiedade, o medo quer tomar conta da nossa vida, do nosso coração. E como que nós podemos vencer isso tudo? É uma maneira tão simples e que às vezes o diabo coloca tantas coisas na nossa mente, mas é simples, é somente a gente falar com Deus. Né? Eu tenho um filho de 12 anos que ele tem passado por esses momentos assim de ansiedade, porque ele é muito comunicativo, né? Tem muitos amigos na escola, então às vezes ele chora e fica nervoso, quando que vai acabar isso? Então eu tenho visto que não importa a idade, para a gente estar com medo, para a gente estar ansioso, né? Ele tem tomado conta, e eu quero falar hoje um pouco sobre isso, sobre a oração. O que é a oração para nós? O que a oração nos ajuda? Mas antes eu gostaria de apresentar a pastora Sandra. Nós somos um grupo, né, de mães que se reúnem para orar. A gente tem grupos espalhados, né, no mundo inteiro. E nós somos pequenos grupos de oração. Por que eu falo pequeno? Nós temos muitos grupos que são de um número grande, né, que tem 70 mães, 60 mães que oram ali sempre. Mas a maioria dos nossos grupos são grupos pequenos. Por quê? Porque os benefícios da oração todos querem. Mas agora orar mesmo são poucos. É verdade. São poucas pessoas. Mas os benefícios todas querem, né? Todas nós queremos. Então a gente é um grupo que a gente se reúne para orar. E lá em Uberlândia, a pastora reúne com o grupo dela para orar. E eu gostaria que ela apresentasse um pouquinho, né, sobre ela, como que ela veio para o grupo, como que ela entrou em contato com a gente e o porquê que ela entrou em contato com a gente aquele dia falando que queria levar o Mães que Oram lá para a cidade dela. Bom dia, meninas. Graças a todos. Eu sou a pastora Sandra Saraiva. Eu sou de São Paulo, mas estou em Uberlândia há 5 anos e vim através de uma oração de um pai.
para que viesse para um ministério aqui em Uberlândia, e o Senhor chamou para essa cidade. Estamos aqui trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque é isso que nós fazemos todos os dias da nossa vida, né? Nós que servimos ao Senhor é dessa forma. E quando eu cheguei aqui em Uberlândia, eu sempre trabalhei com mulheres, né? Na igreja e em outros projetos. E eu conheci o Mães que Oram pelo grupo de WhatsApp. Eu conversando ali, né, com elas, no dia a dia, recebendo todas aquelas séries. E um dia eu vi uma postagem que estava abrindo um Mães que Oram na escola em São Bernardo do Campo, lá com a Gláucia Silvério. E colocaram assim: se você quer abrir um Mães que Oram na sua cidade, entre em contato conosco. E eu fui orar. E eu falei assim: Senhor, eu vou ligar para essa pastora. Né? Aí quando eu vi o telefone dela, não era do Brasil. Eu falei assim: bom, esse vai ser um sinal, porque a gente sempre pede sinais para o Senhor, nós esquecemos que Ele nos segue, né? E eu peguei e falei assim: eu vou ligar para a pastora Érica, e se ela me atender, é porque é de Deus, né? Porque eu sabia que ela era uma mulher que trabalhava, que tinha muitos afazeres, e a gente sabe que não é um simples telefonema e você já está atendendo e pronto. E eu orei ao Senhor aquele dia, logo cedo o Espírito Santo falou assim: pode ligar. E eu peguei, liguei, e ela atendeu na hora. Ela falou assim, aí eu me identifiquei tudo, conversei com ela, ela estava indo ao trabalho, ela falou: não importa com barulho, porque eu estou indo para o trabalho. E ela me atendeu com todo amor, com toda a atenção, e isso faz uma diferença. E ali eu comecei a conversar com ela e falei assim: eu quero trazer esse ministério para Uberlândia e trabalhar juntos, porque aqui tem muitas mulheres que precisam, muitas mulheres que estão necessitadas, né, de que nós façamos trabalho juntamente. E eu comecei a me reunir aqui em nosso ministério, Up Church, e depois abrimos na Escola de Princesa, aqui em Uberlândia. E ali nós começamos a reunir várias mães. Até hoje nos reunimos lá, só estamos, por enquanto, online, por conta da pandemia, mas estamos fazendo os encontros online. E o Senhor, através do Mães que Oram, que faz 1 ano e meio que nós estamos no Mães que Oram, nós temos muitos testemunhos. Testemunhos mesmo assim de milagres. E tudo gerado pela oração. Então, o nosso grupo é um grupo até grande, né? Mas eu não importo. Se tiver eu mais uma, eu estou ali fazendo o encontro. Se tiver eu mais 45, mais 50, como às vezes acontece, eu estou ali na mesma proporção do Espírito Santo. E isso tem sido, assim, algo maravilhoso dentro da cidade de Uberlândia. Então, eu já sou uma mãe que ora desde o ventre, né? O Senhor eu creio que eu fui gerada, meninas, através de oração, porque minha mãe era uma mãe que ora, minha mãe era uma intercessora, né? Então eu já fui gerada sobre oração, e hoje qualquer coisa orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente coloca ali, né, que aí eu falo assim, se eu fosse resumir todo o ministério é esse: a gente influencia mães a usufruir dos benefícios maravilhosos da oração e da leitura bíblica. E quando eu sempre falo para elas, né, a gente faz um treinamento, sempre eu falo no treinamento, aí tem muitas pessoas que falam assim: mas precisa de treinamento para orar? Eu falei: não, no treinamento a gente fala a respeito do ministério, não precisa de treinamento para orar. Falei que a oração ela é algo muito simples, ela não tem que ser curta, longa, poética, mas ela tem que ter 2 requisitos: ela tem que ser sincera e ser em nome de Jesus. Então a gente faz essa tentativa, e eu creio, né, que a gente tem conseguido isso, colocar a oração, a leitura bíblica, o conhecimento de Deus, né? A palavra fala que a gente tem que prosseguir em conhecer a Deus.
A gente coloca esse conhecimento e a oração como algo muito simples, que na verdade é, para que possa ser acessível a essas mães. Então, no ministério, a gente nem muito fala sobre criação de filhos, a gente fala muito sobre esse cuidado que a mãe tem que ter no relacionamento dela com Deus. Por quê? Porque nós nos relacionamos com Deus, é que nós temos a sabedoria para fazer não só a maternidade, para exercer não só a maternidade, mas todas as áreas da nossa vida. Então, ali no Mais Que Oram, a gente coloca o ministério ele em compartimentos, né? Porque a vida da mãe, ela não é só na maternidade. Ela tem uma história, essa mãe tem uma história, essa mãe tem um passado, ela tem uma história na vida dela, uma história de vida, né? Que muitas vezes ela carrega ali. Então tem muitas mães que chegam perto de mim e falam assim, mas hoje meu filho está adulto, hoje eu escutei dizer, né, que eu formo o caráter do meu filho quando eu tinha 7 anos, até 7 anos de idade, mas aí eu não conhecia Jesus, e agora eu tenho uma história, e agora é tarde demais. Então eu ouço muito esse tipo de mãe, e eu falo assim, olha, a maravilha do evangelho é essa, é que quando Jesus entra na história, né, ele perdoa, ele faz tudo novo. Foi por causa disso que ele foi à cruz, foi para nos dar uma nova vida. Então a gente coloca para a vida da mãe isso, é o acesso fácil, que Cristo, ele conquistou esse acesso fácil a nós, né, até ele, até o Pai. E com isso, a gente tem, né, com a oração, com a leitura bíblica, a gente tem essa sabedoria para poder criar os nossos filhos em um mundo que a gente vê do jeito que está. Né, eu tenho um filho de 21 anos, eu tenho um filho de 12 anos, e eu falo assim, eu não sei como mães hoje, como mulheres hoje, como casais hoje, conseguem administrar uma família sem Jesus. Eu não sei, gente. É verdade, é verdade. Eu fico assim, eu falo assim, eu não sei. De qualquer forma, né? Sem Jesus deve ser... Nem sei também. Eu falo assim, eu não consigo entender como uma pessoa consegue exercer essas fases da vida, né? Tanto o casamento, como a maternidade, como as emoções, como, sabe, eu não sei, como administrar uma família, como sustentar uma família. Então, o ministério, ele é assim. Olha, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, fala assim, e eu creio que a gente já está vivendo esse tempo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Nós já estamos vivendo esse tempo. Aonde virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. O que significa isso? Existe uma doutrina do reino que nós aprendemos, né, quando nós assim nascemos. Eu converti, eu tinha 13 anos de idade, e ali existia uma doutrina que existia no mundo, né, não só aquelas pessoas que eram cristãs, mas a virgindade, o sexo antes do casamento, a gravidez, a nossa maneira de olhar, né, a sexualidade. Existia um código de conduta no mundo, mesmo que a pessoa não fosse cristã. Existia isso. Mas hoje em dia, a sã doutrina, ela era essa. Por máximo que... Eu lembro que eu estava na escola, e olha que eu não sou muito velha, não. Mas eu estava... Já vou falar, né? Eu não sou muito velha, não. Mas quando a gente estava na época da escola, adolescente, quando uma menina, né, ela perdia a virgindade, a gente ficava assim, sabe? A gente assustava. Então era algo que era um código de conduta, assim, geral, quando a menina ficava com vários rapazes. Hoje em dia não existe isso mais, não existe um código de conduta mesmo. Perdeu isso. Nós não conseguimos mais, sabe? Eu estava assistindo... eu gosto muito de assistir filmes, né? Muito. Eu acho que é o único entretenimento que eu tenho. Às vezes eu assisto filme. Eu gosto de filmes históricos, sabe? Filmes que a gente aprende alguma coisa. Gente, qualquer filme hoje que você vê tá no Netflix ali, ou tem um casal homossexual. Tá tão natural
que nos assusta. Nos É assusta. verdade. Filmes de adolescentes, filmes de jovens. Não está existindo mais um código, não está existindo mais uma sã doutrina. E até mesmo a doutrina bíblica. A doutrina bíblica estão conseguindo distorcer aquilo que está escrito na Bíblia. Eu falo assim, meu filho, eu falo para os meus filhos, olha, Bíblia vai ser Bíblia. Ainda que todo mundo fale mentira, a verdade vai continuar sendo verdade. Pode o mundo falar mentira. A verdade da palavra de Deus, ela vai continuar sendo verdade. Por quê? Porque ele é imutável, ele não muda. Um dos nossos primeiros seminários, eu coloquei famílias modernas, valores imutáveis. E todos acham que a modernidade é porque nós estamos nessa era aqui agora, mas não. De acordo com os filósofos, a palavra modernidade é quando os filósofos conseguiram tirar os pensamentos dessa sã doutrina do homem. A nossa mente, ela foi preparada ao longo dos anos a gente não pensar muito em Deus. E a palavra imutável, ela significa só Deus tem essa palavra imutável. A gente olha para o céu e a gente acha que ele não muda, mas ele muda. As nuvens mudam. Você olha para o mar e acha que ele não muda. Não, os peixes mudam, as ondas mudam. O único ser que não muda é Deus. Então eu falo para os meus filhos, falo assim, filhos, aqui, ainda que todo mundo fala mentira, a verdade ela vai continuar sendo verdade. E eu quero falar assim para todas, assim, essa manhã, essa palavra que Deus tem colocado muito no meu coração, né? Deus, ele é acessível. A gente só consegue ter essa percepção de Deus quando a gente começa a orar. E para você orar, não precisa de muita coisa. Você abre a sua boca e você ora. E muitas mães chegam perto de mim pedindo conselhos para criar os filhos, né? Eu falo assim, olha, eu até coloquei agora no Mães que Oram esses dias, conselhos sábios para as mães. Eu juntei todos os conselhos que às vezes eu dou, né, no telefone para alguma pessoa e coloquei tudo ali. Né? E cada dia eu dou um conselho. E hoje eu falei, né, o conselho para nós hoje é a gente usar da Bíblia, a gente ler a Bíblia. A gente acha que os nossos filhos, a nossa família não vem com manual de instrução. A gente veio com manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Bem. Ela é alimento, ela é arma e ela é medicina. Ela é alimento para a nossa vida, o nosso pão diário, que alimenta o nosso espírito, que nos dá sabedoria. Né? Ela é a arma, a nossa arma para as guerras, as batalhas e os gigantes que a gente tem que enfrentar diariamente, porque todas nós temos a gente tem que enfrentar como mães os nossos gigantes e os gigantes dos nossos filhos também. Nós temos que enfrentar, então é uma arma e ela é uma medicina para nos curar, sabe? A palavra de Deus, quando a gente está agitada, ansiosa, sem saber o que fazer, falta de sabedoria, quando a gente olha na palavra de Deus, ela é uma medicina, ela é um remédio que cura o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, e ela traz saúde para a nossa vida. Então, a sã doutrina, ela é essa. A sã doutrina, ela está aqui, né? Então, estamos chegando nesse tempo que nem todos querem ouvir as verdades. Às vezes, nem os nossos filhos querem ouvir a verdade. Eu falo, seu filho, a verdade, ela é essa, viu? Você pode fazer o que você quiser, mas a verdade é essa. Né? Quer falar um pouquinho, pastor Sandra? Não, muito, gente. Tô falando. Mulher fala, não tem jeito, né? Tem duas, a gente já está falando. Reuniu duas, é conversa mesmo. E o bom que nós conversamos coisas que nos traz, assim, muita sabedoria, que nos traz entendimento. E no início desse programa hoje, nós comentamos um pouquinho sobre a ansiedade, né? E a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4:6, eu quero ler aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração
e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. E nós, como mães, graças a Deus que nós temos esse acesso da oração, porque nós, como mães, muitas vezes nós nos deparamos com momentos de ansiedade, como a pastora Éurica estava falando há pouco, em relação a filhos. E há uma certa ansiedade mesmo. E por isso que a gente não consegue imaginar aquelas pessoas que não têm Deus e que se baseiam na palavra de Deus para ter um direcionamento para a família, para os filhos. Também não consigo imaginar, né? Porque toda a minha vida eu nasci já me relacionando com Deus. Porque eu nasci num berço evangélico, nunca me desviei da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. E então a gente vai aprendendo muitas coisas. E eu sou mãe de um menino, né? A mãe do Peterson Fer, ele tem 16 anos. Hoje eu agradeço a Deus, porque quando eu comecei a gerar ele, né? Eu não podia ter filhos, foi 5 anos, né? A gente ali tentando. E eu falava, Senhor, mãe, eu quero ser mãe, e veio sobre mim uma palavra profética, que eu seria mãe de multidões. Então eu já imaginava assim que de início do meu casamento eu já ia ter logo uns 2, 3 filhos, 4, porque eu já queria gêmeos. E o Senhor aprove me dar um filho só, porque eu nem poderia gerar. Mas veio uma palavra sobre mim, né? Deus usou uma pessoa, fora minha mãe, veio uma outra pessoa para confirmar, olha, como eu fiz com Ana, farei com você. Amém. E eu orava muito, Senhor, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E o Senhor falou para mim que eu serei mãe de nações. Mas até então eu estava pensando nos meus filhos, vou lá, né, ter meus filhos, tudo. E aconteceu que o Senhor aprove me dar um filho só. Né? E a minha gestação, eu nem sei por que estou falando aqui, mas nós estamos falando de mãe que oram pelos filhos. E a minha gestação foi uma bênção. Não tive enjoo, comia tudo que eu queria. Mas quando eu passei pelo parto do Peterson, a médica falou, olha, nós vamos ter que fazer uma cesárea, porque o teu útero é muito pequeno, né? Não tem nem meio centro de dilatação. E amém, fizemos lá a cesárea. E meu parto, os 9 meses que foi de bênção na minha gestação, foi 9 meses depois que eu ganhei a Peterson, eu fiquei muito doente mesmo. Durante quase 6 meses eu não carregava uma caixinha de leite. E eu fiquei em casa, né, eu trabalhava fora, secularmente, eu fiquei em casa e fui ali fazendo o tratamento. Eu passei muito mal, a minha cirurgia abriu e minha médica não estava na cidade. E aí minha mãe orou, olha só como a oração de uma mãe, a oração lá que fala em Tiago, a oração de uma fervorosa, de uma pessoa justa, ela faz efeito. E ela falou assim, o Senhor, o médico dos médicos, é Ele que fez essa cirurgia em você. E quando eu entrei ali naquela medicina, os médicos não quiseram colocar a mão em mim. Falou, nós vamos ligar para tua médica e ela vai vir, porque nós não podemos colocar a mão em você da maneira que você estava. Então eu passei muito, mas muito mal. Foi assim, tiraram litros de pus de dentro, saía por um buraquinho na minha barriga. E eu fiquei muito fraca. Durante 9 meses eu comecei a emagrecer e eu não carregava uma caixinha de leite, como eu falei. E um dia eu falei assim, eu vou levar meu filho na escolinha que ele estava. E eu peguei meu filho, minha mãe falou, filha, vai, o Senhor está contigo. E eu deixei ele na escolinha e fiquei sentada aguardando, que ele estava em tempo de experimentação, né? Então ficava só 3 horas. E aí tinha uma igreja próxima. E eu falei, vou lá, que hoje deve ter oração naquela igreja. Eu não tinha ido lá, nunca.
Mas cheguei lá, o porteiro me atendeu. E assim, tem oração aqui hoje? Ele falou, pode entrar lá na sala de oração. E a oração era para umas 300 pessoas. Cheguei lá, não tinha ninguém. Aos meus olhos natural. E eu entrei naquele salão muito grande e sentei lá no meio. Dobrei minha orelha, levantei e sentei falando com Deus até dar o horário de ir embora. E eu estava com muita dor. Eu punha a mão assim no meu ventre, assim embaixo, e eu segurava assim e falava, Senhor, me dá força, porque eu tenho que buscar meu filho e ir para casa, né? E quando eu estava ali, eu ouvi passos, mas eu não levantei minha cabeça, eu não consegui levantar minha cabeça. E aquele passo foi indo até chegar em mim, foi fazendo mais barulho. Sabe aquele barulho de passo que vem chegando? Parecia um filme. E aquilo foi chegando e eu fui estremecendo. E quando aquela pessoa parou perto, só vi um sapato branco e uma calça branca. E aquela voz falou assim comigo, coloque a mão no teu filho. Eu vou orar por você agora e vou te curar. Olha só. E eu coloquei, e obedeci ali, coloquei a mão no meu ventre e com os olhos fechados eu continuei orando e eu não conseguia levantar a minha cabeça. E ele começou a orar. Ele falou assim, hoje eu estou te curando desse câncer no teu útero. Porque eu te fiz mãe e você vai cuidar do teu filho. Você não vai morrer porque você está com esse medo e já pensou que vai morrer. Porque eu pensei isso literalmente. Falei, Senhor, o Senhor me deu meu filho e eu não vou poder criar meu filho porque eu sei que eu não vou passar desse mês. Porque eu sentia muito mal. E é a primeira vez que eu estou testemunhando, viu, gente? O meu testemunho, viu? Uau! Assim, em rede social, é a primeira vez. E aquele homem falou assim para mim, olha, tu vai chegar naquela casa, vai pedir para aquela mulher que está lá, tira as mãos dela e vai ungir todo o teu ventre. E tudo que é mal já saiu porque eu te curei. Amém. Somente para isso. E da mesma forma que ele entrou, ele foi embora e eu ouvi nos passos, até aqueles passos sumir. E aí eu abri os meus olhos, olhei e não tinha ninguém. Eu falei, gente, onde esse pastor entrou? Porque tinha várias salas. Eu falei, onde esse pastor entrou? Não tinha ninguém, eu olhei assim. Aí eu saí, fui caminhando, chegou lá na portaria, uma igreja muito grande, enorme mesmo. E o porteiro estava lá na portaria da igreja, eu falei assim para ele, irmão, onde está o homem que estava com um sapato branco e uma calça branca, que saiu agora aqui pela porta? Eu quero falar com ele. Ele falou assim, não entrou ninguém aqui, irmã. Eu falei, não, ele estava lá na sala de oração, ele orou por mim, e ele saiu agora pela porta, eu vim atrás dele. Ele falou, irmã, da hora que você entrou, só está você na igreja e eu aqui na portaria, porque hoje é folga de todos os funcionários da igreja. Ele falou, irmã, foi o anjo do Senhor que veio até você. E ali eu me emocionei muito, eu chorei ali, ele orou comigo e eu fui buscar meu filho. Quando eu olhei no relógio, era 9 horas. Eu peguei o meu filho na escolinha e fui para casa. E cheguei e falei com a minha mãe, mãe, aconteceu isso, isso e isso, né? E ele falou que é para a senhora pegar o óleo de unção e ungir todo o meu ventre. E ela ungiu. E depois daquele dia, eu vomitei muito e eu cantava só aquele louvor da Cassiane, que fala para o Senhor purificar, dar o espírito de ousadia, né? E eu cantando aquele louvor e saindo tudo aquilo que era mal, todo câncer, né, que estava no meu útero. E eu não contava isso para muita gente, mas o Senhor falava para mim, vai chegar o dia que muitos, você vai contar esse testemunho para nações. E hoje está acontecendo. É o tempo do Senhor. Eu sempre falava, pastora Érica, eu tenho um testemunho muito grande que eu vou contar. Ela vai contar mesmo, pastora. Eu acho que até pensava assim, a pastora Sandra fala que tem testemunho, mas ela não me conta. E aí, essa palavra é de encontro, não esteja ansioso por nada. E há muito tempo eu vinha orando e falando com o Senhor, Senhor, que dia que eu vou florescer? Que dia que eu vou frutificar? E eu vou falar uma verdade. Quando eu conheci o Mães que Oram, foi o tempo, pastora Érica, da minha floração. Foi o tempo que o Senhor começou a florir
né? Ali aonde eu estava sempre trabalhando e sempre cavando poços, eu nunca deixei de cavar poços, porque nós cristãos, nós cavamos poços para o Senhor encher de água, não é para entulhar, mas é para ser enchido de água, e essa água, ela é retirada e entregue para outras pessoas. E é isso que nós fazemos como mães que oram, nós influenciamos a outras mulheres a conhecer o poder dessa oração. O poder que tem quando você faz uma oração fervorosa. E hoje, meu filho está aí com 16 anos, a pastora Érica conhece um pouquinho ele toca, ele canta, ele tem um ministério de louvor, e é assim, uma bênção mesmo. Então, como a pastora Érica estava falando também, em questão, nós todas aqui estávamos falando, é de como que está o mundo. E quando a gente vê todos esses jovens lá no mundo, o que a gente vê? É a falta de Deus. Então, eu louvo ao Senhor pela vida que Ele me deu de oração, de fé, e pelo filho que hoje eu tenho, o esposo que hoje eu tenho, porque foi tudo o Senhor preparou em oração. Tudo na minha vida acontece em base em oração. É interessante, pastora Sandra, que a gente, quando a gente vai até Deus para oração, né? Porque aquela mulher cananeia, ela poderia ter deixado a filha dela, né, ali do jeito que está, mas ela foi até Jesus. Então, o que a gente tem que fazer com as nossas situações é ir até Jesus. E é isso que a oração faz com a nossa vida. A gente vai até Ele. E quando aquela mulher chega perto de Jesus, esse texto é um dos textos assim, que eu mais leio assim, em momentos. Quando ela chega perto de Jesus, você fala assim que Jesus nem olhou para ela. Ele nem ao menos olhou. E quando ela pede, ela fala assim, Senhor, né, livra minha filha. E ele fala não para ela, literalmente. E veio veio os discípulos tentando tirar ela de perto de Jesus. E eu acho muito interessante que nessa hora, essa mulher, ela ajoelha e ela ainda agradece ao Senhor. E foi isso que chamou a atenção de Jesus. E ele olha para ela e fala assim, mulher, né, hoje mesmo a tua filha vai ser curada e todos saberão da sua fé. Então, o que a gente aprende com esse texto? É que a gente tem que ir até Jesus. A gente pode estar a uma oração do milagre acontecer na nossa vida. Por isso que a gente tem que orar o tempo inteiro, por isso que a gente tem que clamar o tempo inteiro, por isso que a gente tem que pedir ao Senhor para poder entrar mesmo, sabe, na nossa história, na nossa vida, nas nossas dificuldades e também nas nossas alegrias. É interessante que a gente pode estar hoje aqui, né? Antes da gente terminar o programa, né, nós vamos orar, mas uma oração hoje, essa oração, como a pastora Sandra estava ali a uma oração do milagre dela acontecer, você também pode estar a uma oração do seu milagre acontecer, do Senhor vir na sua vida, do Senhor fazer a libertação que você precisa, dar a provisão que você precisa, porque Ele nos ouve. Porque a única coisa que Deus quer é que a gente tenha esse relacionamento com Ele. Né? Ele enviou Jesus para isso, para a gente relacionar com Ele. Amém. Amém. E Marcelo, assim, só para finalizar essa parte do testemunho, como é tremenda a oração, quando meu filho estava com 6 anos de idade, eu adoeci. Adoeci muito mesmo, e quando eu fui levada ao hospital, que os médicos foram na emergência, né, para me atender, e eles já me levaram para fazer vários exames, e eles não podiam nem colocar a mão em mim de tanta dor que eu sentia. Eu gemia, eu só gemia de dor. E meu filho estava junto, estava meu esposo e meu filho, né? E quando ele falou assim, pode entrar. E deixou até o Peterson entrar, e ele era pequenininho, e no carro ele foi orando por mim. Olha que tremendo. Porque nós chegamos no hospital e falou, nós não podemos atender ela aqui, você vai tratar o hospital. E meu esposo colocou eu ali no carro e ele corria. E eu sentia muita dor. Doía tudo no meu corpo, tudo. Era uma dor que parecia que estava me rasgando por dentro. E quando nós chegamos ali naquele hospital, que eu entrei naquela sala, que eles começaram a fazer o exame, e aí ele chamou meu esposo e falou que meu esposo e meu filho podiam entrar para conversar um pouco comigo. E eu conversei, eu não sei se ali foi uma falta de fé, né, porque nós passamos por isso, mas eu chamei meu esposo e falei assim para ele, olha, cuida do Peterson.
cuida da igreja. Nesse tempo a gente em São Paulo ainda, que nós temos uma igreja lá em São Paulo também. Eu falei, cuida da igreja, cuida dos irmãos da igreja, cuida deles com todo o amor, porque eu não sei se eu volto para casa. E meu filho estava do lado, e eu lembro que ele pegou a mão dele, pôs assim na minha mão, e a outra mãozinha dele ele colocou na minha testa, e ele falou assim, mamãe, você vai voltar para casa, porque eu já falei com Deus, e ele falou que você vai para casa, que você já está curada. Amém. Sabe, aquilo entrou assim dentro do meu coração. E quando eu passei ali, fiquei naquele hospital, que tudo foi passando, eu entendi que eu tinha que passar por aquela situação, porque os médicos falaram assim, era uma taxa do sangue que eles fizeram o teste, e eu quase contraí uma leucemia, né? E quando meu filho falou aquilo, e passou os dias ali, e eu comecei a evangelizar, porque quando eu vou para o hospital, realmente é para evangelizar. Eu comecei a falar de Deus ali para todo mundo. E eu voltei para casa, e quando eles foram me buscar no hospital, meu filho falou assim, papai do céu ouviu a minha oração, mãe, porque eu orei para ele, para curar a minha mamãe. Então, é assim, hoje eu falo, eu sou uma mãe que ora, né, e mãe de um filho que ora também, que tem fé. Porque isso que nós temos, nós influenciamos nossos filhos, né, a ter fé. Ensinar nossos filhos no caminho que devem andar, que mesmo quando eles envelhecerem, não vão esquecer. Amém? Amém. 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 Que lindo testemunho, né? Enche a gente de fé. Verdade. Lindo e tremendo, e me sinto privilegiada por Deus, por você estar falando seu testemunho pela primeira vez no meu aniversário. Eu nunca vou esquecer. E eu recebo essas palavras de cura. Recebo sobre a minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na oração que nós vamos fazer no final, né, pastora Éurica? Através do Espírito Santo nós vamos liberar cura. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos liberar cura, porque eu tenho vivido essa experiência. Eu tenho tido essa experiência. E quando eu não sabia, eu falei para minha mãe uma vez, mãe, eu quero ter experiência, porque eu via minha mãe, cada coisa que acontecia, de cura que Deus fez na vida da minha mãe, que Deus usou ela para orar por muitas pessoas que foram curadas de câncer, de AIDS, de tantas enfermidades. E eu falava assim, mãe, eu quero ter experiência igual a senhora, porque eu achava aquilo lindo. E parece que eu vivi um vazio, mesmo na presença de Deus. Eu não tenho essas coisas. Por que a mãe vive tantas coisas assim, né? E ela falou assim, então minha filha, se prepara, dobre o seu joelho, ore muito, porque a experiências da vida traz muita dor. Mas tem a compensação de Deus. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a fazer... O maior legado que a gente pode deixar para o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Me perguntaram, fizeram essa pergunta, qual que é o legado que você quer deixar? Pessoal, o legado que eu quero deixar para eles é ensiná-los que a vida é difícil, que problemas acontecem, mas que a gente pode depender de Deus. Porque hoje a gente tem a tendência de criar os nossos filhos, a gente tem tendência de criar eles numa redoma, mas problemas acontecem na nossa vida, né? Vem desafios o tempo inteiro. E a gente acha, muitas vezes, o que o mundo que fala que a sã doutrina, né? Essa doutrina é essa. O nosso lugar de fraqueza, o mundo pensa que ali nós somos fracos, mas o nosso lugar de fraqueza é o lugar da dependência de Deus. Então, a gente ensinar que o nosso lugar de fraqueza é o lugar que nós somos fortes em Deus. É quando a gente se sente fraco, quando a gente sente que a gente não pode, quando a gente sente que a gente não consegue. É nesse lugar que Deus nos torna forte. E é nesse lugar que a gente tem que ensinar os nossos filhos a viver e a nossa família a viver também. Nesse lugar onde Deus se torna forte na nossa fraqueza. Que problemas acontecem, que a vida acontece, doenças acontecem, né, tristezas acontecem, mas a gente ensinar que Deus é forte em nós, né? Deus ele é forte na nossa vida. Aleluia. Amém. Verdade. Esse foi o legado que minha mãe deixou, né?
nos ensinou isso, pastora Érica, que vem as dificuldades, vem o sofrimento, mas a oração é esse canal que nos leva ao Senhor e Ele traz essa paz que excede todo entendimento, né? Então, hoje eu tenho muitas experiências e foi gerada através de oração e até hoje está sendo gerada através de oração. Então, eu quero dizer para as mães que estão ouvindo, para as mulheres, avós, né, filhas que estão ouvindo. Às vezes a gente não quer dar ouvido para nossas mães, porque nós falamos, nossa mãe minha mãe é chata. Eu cheguei, tempo que eu falo, nossa mãe, a senhora só fala de oração? Outra coisa, não. Né? Aí ela ensinava, ela explicava, olha, o porquê da oração. E hoje eu fico lembrando, falo assim, nossa, aquilo que minha mãe falou quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 20, né, quando eu fui casar, é hoje, é o legado que minha mãe deixou para mim. É esse o legado. A maior riqueza, a maior herança que eu tenho é o que minha mãe deixou para mim. Hoje eu tenho meu pai com 89 anos, que é um pastor, é uma bênção, né, e que hoje ainda nos ensina. Né? Acontece alguma coisa, ele, filha, a hora que vai dar tudo certo. Aí eu lembro, né? Então, isso é bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito interessante. Pode falar. Pode falar, Yuri. A oração de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Eu amo essa tradução, né? A oração de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. E muitas vezes a pessoa pensa assim, mas justa, esse justo aqui, ele não quer dizer que a pessoa é boazinha. Ela faz só boas obras. Mas esse justo, ele é justificado em Cristo. A gente crê na justiça de Deus. E quando a gente crê em Jesus, crê que Jesus ele veio para nos justificar, é que nós temos os resultados maravilhosos da oração. Porque a gente, eu até falei na live ontem, eu falei assim, a gente não consegue orar como convém. Eu quero que através, né, de tudo que nós falamos aqui, colocar a oração algo bem acessível a você. Porque eu vejo que muitas mães hoje, muitas mulheres hoje, muitas pessoas hoje, há um impedimento na vida delas colocadas por Satanás para não falar com Deus. Eu só posso falar com Deus, eu só posso ter oração se hoje eu fiz tudo direitinho, se eu não fui ansiosa, se eu não gritei com os meus filhos, aí Satanás coloca assim, hoje você pode falar com Deus. Não, a gente pode falar o tempo inteiro, porque não é pela nossa justiça, é pela justiça de Cristo em nós. É Ele que nos justifica. É por causa dele, é por causa do sacrifício da cruz que essa oração a gente pode fazer em todo tempo, em todo lugar. Então é a gente falar com Deus. E muitas pessoas também me falam assim, Érica, mas quando eu tô orando, parece que eu tô orando para ninguém. Tô orando, parece que eu tô orando pro nada, né? Quem já teve essa sensação? Quando a gente começa a orar, a gente parece que tá orando para ninguém, né? A gente tá falando para ninguém. E eu tenho falado essa palavra e tem sido assim, muito libertadora. A gente comunica com o mundo através dos nossos 5 sentidos. Né? Tem um motivo pela qual a gente não sente Deus na hora assim, que a gente está falando. Então, a gente se comunica com o mundo, né? Através da nossa visão, do nosso paladar, né? Do nosso olfato, do tato, através dos nossos sentidos. E quando nós vamos nos comunicar com Deus, nós não sentimos o cheiro de Deus, nós não conseguimos ver Deus, nós não conseguimos apalpar Deus, e isso é um empecilho para nós. Então, quando você começa a orar, é no automático mesmo. Você parece que ele não está ali, porque você não consegue comunicar com ele, mas existe em nós o Espírito, né? Que é o sexto sentido que o mundo fala. O mundo fala assim, eu tenho esse meu sexto sentido, porque esse sexto sentido é o Espírito. E é com ele que a gente se consegue comunicar, que a gente consegue comunicar com Deus. Então, quando você for orar, no início vai ser automático mesmo. Mas aí, se você continuar, se você permanecer a falar com ele, de repente o seu sexto sentido vai ser ativado. E na hora que ele é ativado, você começa a sentir, aí você começa a chorar. Os seus outros sentidos, eles vão sendo também despertados pelo sexto sentido que você despertou, que é o Espírito.
E aí você começa a chorar, você começa a arrepiar, não é verdade? A gente tá lá no louvor, a gente começa a arrepiar o quê? Aquilo ali é porque o seu espírito foi ativado. Então, para você que não consegue sentir Deus assim de imediato, eu também não consigo. Nós também não conseguimos. Mas você permaneça. E há né, a oração do Pai Nosso, ela é um exemplo da oração que nós devemos fazer. Pai Nosso que estás no céu. Então, quando você for começar uma oração, você começa exaltando o nome de Deus, falando dos atributos de Deus, quem Ele é, Amém. o que Ele é para você, o que Ele faz. Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele é aquele que faz infinitamente mais, Ele é que criou todo o universo, Ele que é poderoso, Ele é o princípio, o fim, né? Ele é o alfa, o ômega, o início de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Você começa exaltando. Quando você começa a exaltar, falar dos atributos de Deus, gente, não tem condição de você não ativar o seu espírito. O seu sexto sentido, ele liga mesmo. E aí você já começa, né, a agradecer pelo pão, a agradecer pelo quem ele é. E aí você começa a pedir, porque a oração tá ali, dai-me o pão nosso de cada dia. Aí você pode pedir. Depois que você primeiro exaltar, falar os atributos de Deus. A oração do Pai Nosso, ela é um exemplo para nós como orar. Muitas pessoas me perguntam, como que eu devo orar? É orar assim. Primeiro agradecendo, primeiro falando, depois você pode pedir. Aí você pede o pão nosso de cada dia, pede a orientação para você criar os seus filhos, pede a orientação para você administrar a sua família, pede sabedoria de Deus. E começa assim. Eu tenho certeza que ali, quando você exalta o nome do Senhor, você já vai estar chorando na presença dele, você já vai estar, né, pedindo perdão dos seus pecados, você vai tendo consciência e a presença de Deus enche o ambiente onde você está. E tudo é transformado. A oração muda tudo, gente. Ela primeiro muda a gente primeiro. Primeiro ela muda a gente. Depois ela muda as circunstâncias. Ela muda tudo, tudo. Como a pastora Sandra falou aqui, um exemplo, né? Que ela recebeu um milagre através da oração. Tudo Deus faz através da oração. Então, se é de tudo que nós falamos aqui, eu quero deixar para você. A oração é acessível. É acessível. Ela é uma arma no reino espiritual. Ela é o seu alimento. Ela é o que alimenta a sua vida. Ela é o que te dá refrigério. Ela é o que faz mover os céus ao seu favor. Ela faz isso. Então, que você possa ter essa prática na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós queremos falar isso para você. Amém. Eu amo oração, né? Só ouvindo tu falar, a gente já fica inspirado, já dá vontade de começar a orar aqui agora. Porque a gente sabe. Porque a gente sabe que de fato. Porque a gente sabe que de fato é isso, né? É nessa conversa com Deus que a gente recebe todas as coisas, o consolo, o direcionamento, a cura, o perdão, enfim, todas as coisas estão ali nessa conversa, nessa oração que a gente tem com o Senhor. Então, só de falar, a oração já dá um agito na gente, né? O Espírito já diz, corre pro secreto, vamos orar. Coisa dessa forma. Coisa maravilhosa. Como que eu creio que, assim como eu estou sendo inspirada aqui, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também estão sendo inspiradas. Como que seria maravilhoso se esse entendimento entrasse na mente de cada mãe, de cada pai, né? Porque a Dani fala, né, que coisa linda é ver um homem quebrantado, porque normalmente mulheres são mais quebrantadas, né? E então, se esse entendimento entrasse também na mente dos pais e que se a família ela fosse tomada por uma onda de oração, tudo seria muito diferente, né? Essa que é a grande realidade. Então, que você que está nos ouvindo nessa manhã seja inspirado como nós estamos sendo aqui. Eu estou sentindo uma presença muito gostosa da presença de Deus. Glória a Deus. E que nós possamos ser tocados por isso e ter esse entendimento, que a nossa mente seja tocada por esse entendimento, que nós possamos entender isso de verdade, porque isso muda tudo, isso muda completamente, porque a resposta está nele, né? E nesse relacionamento de oração, nesse relacionamento de envolvimento com Deus,
é que as coisas elas começam a ser liberadas do céu para nós vivemos aqui na terra, né? Esses decretos do céu, eles começam a ser derramados sobre as nossas vidas através deste lugar de oração. Então, que todas as pessoas sejam inspiradas. Eu tô aqui louquinha para nós ir pro nosso período de oração. É o que eu queria falar, assim, né? A oração, eu vejo ela para mim como um combustível da minha fé. Né? A nossa fé ela é ampliada quando a gente começa a orar. O salmista ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. É só através da oração que eu posso desfrutar da bondade do Senhor, né? Como a pastora Sandra desfrutou da cura dela, ela foi lá em busca de orar e voltou, né, com os frutos da oração. E a sua fé foi ampliada. Verdade. Ai, engasguei. Então eu penso que na minha vida a oração é um combustível que eu preciso para me manter firme, né? Não é uma opção. Sem oração eu vou estar com a minha fé enfraquecida. Eu não vou estar desfrutando de tudo que eu posso desfrutar do meu Pai. Então fica a dica aí para você que está precisando ter a sua fé fortalecida. E mais interessante é que para ter a fé fortalecida você não depende de ninguém, porque na oração do Pai Nosso Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai em secreto e Ele te recompensará. Então, a gente não precisa, na verdade, de ninguém para ter a nossa fé fortalecida. A gente só precisa dele. A gente só precisa em busca... Dele. E o maior exemplo é o testemunho da pastora Sandra, que era uma oração para 300 pessoas. E só tava ela lá. Pode É tipo andando na contramão, né? É tipo andando na contramão. Cheguei lá, vou lá, sem oração, ninguém. Assim, a gente fala, não tinha ninguém, mas Jesus já estava lá, sabe? Jesus já estava lá. Gente, são experiências que a gente vive assim, tão maravilhosa, tão tremenda. Porque pensa, às vezes a gente fala assim, eu não consigo, a gente não vê Jesus. Não, mas ele estava ali, era o anjo dele. Era o anjo dele, então isso é uma experiência que a gente leva para o resto da vida. Você poderia ter voltado, né? Porque não tinha ninguém lá para orar junto com você. Você podia ter desistido da oração e ter dito: não tem ninguém, eu vou para cá, vou fazer vou no shopping, gastar o meu tempo lá. Mas não. Dessa forma. Recompensa para aqueles e sabe a verdade? É que ninguém na Bíblia, ninguém que não foi até Jesus, que não recebeu dele algo. Só não recebeu aqueles que não quiseram, porque Jesus passou pela idade e ele falando assim: aqui eu não fiz milagres por causa da incredulidade. Mas nenhum chegou até Jesus, voltou do mesmo jeito. Nenhum. E é a mesma coisa conosco. Nenhum de nós que não chegamos até Jesus, a gente volta a mesma pessoa, com a mesma situação. Se nada muda ao nosso redor, a gente muda. Isso. É verdade. A Daniele falou algo da desistência, pastora, da oração. Realmente, eu cheguei lá, não tinha ninguém. Aí ela falou assim, ela podia ter ido para o shopping. E pense, o shopping é em frente à igreja. Você sai da porta da igreja, você atravessa a avenida, você está dentro do shopping. E eu passei por ali que eu nem vi shopping. E ó que eu gosto de ir no shopping, viu, gente? Pra tomar uma café. Mas eu não vi, porque aquilo que a pastora Érica falou, eu estava olhando para Jesus. Eu estava como aquele cego, sabe? Que falou assim, filho de Davi, olha para mim, né? Eu estava como aquela mulher que passou por meio daquela multidão e tocou nas vestes dele. Porque quando aquele homem orou por mim, eu senti saindo de dentro de mim. O meu ventre queimava, parecia que estava pegando fogo. E eu fiquei dias com aquela sensação de que meu ventre pegava fogo. Porque tinha como se fosse, eu esqueci no testemunho, eu tinha como se fosse uma bola bem abaixo assim do intestino, no ventre mesmo, bem baixo. Era uma bola, era palpável. Eu falava assim, mãe, olha aqui.
parece uma laranja, que eu punha a mão assim, parecia uma laranja. E eu não sabia. E o Senhor foi específico. Você está sendo curada de um câncer no teu útero. Então, é aquilo que a pastora Éurica falou. Ninguém volta vazio se não quiser. É só aqueles que não querem mesmo. E eu quero e continuo buscando e orando por outras pessoas que possam buscar o mesmo. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém. A oração é de fato o nosso maior refúgio, sabe? Quantas pessoas no mundo estão aí louca buscando tantos recursos, né, em tantos lugares que não vão encontrar nada. Pelo contrário, vão achar coisa ruim. E a gente tem, como a pastora Érica falou no começo, esse livre acesso a Deus através da nossa oração. A gente só precisa ser o quê? Quebrantado, sensível, humilde diante da sua presença, e a gente vai desfrutar da sua vida. Não é das suas migalhas, é da vida dele. É do poder dele, é do amor dele. Então, é esse acesso que Jesus conquistou para nós na cruz. E muitas pessoas acham que é uma coisa complicada, difícil e chata. Para mim, isso é a melhor parte. É eu poder falar com meu pai e ele me ouvir. É eu poder chorar e saber que cada lágrima que cai dos meus olhos está sendo colhida nos seus odres. É saber que enquanto eu estou fraca, sem força e incapaz, ele está lutando as minhas guerras, destruindo os meus inimigos, né? Meu Deus, o que mais eu posso querer dele? Nada. É verdade. Quem tem conquista de oração, na verdade, tem tudo, tem o favor de Deus, tem a bondade, tem tudo de Deus. Então, talvez você esteja nos ouvindo e sua vida esteja... Dá até para ampliar. Porque não é mais nem o que eu posso querer dele, é o que eu posso querer da vida, porque tudo tá nele, né? Ele é a resposta para todas as coisas. Então, assim, eu creio nisso também, que como tu falou agora mesmo, que as pessoas elas estão buscando respostas em tantos lugares. E seria tão fácil se ela simplesmente fosse para o secreto e ficasse lá com ele. Elas teriam um entendimento de tantas coisas, né? A gente, como já foi bem dito aqui, não é que os problemas acabarão, não é isso. Porque eles vão vir, essa é a vida, né? A gente não está aqui pintando um quadro perfeito de uma vida que ela, na verdade, não existe. A verdade é que tem aflições na vida. Só que o que nós recebemos nele é uma paz que excede todo entendimento. É algo que o Senhor ele nos direciona, ele nos consola. O Espírito Santo de Deus, o nosso consolador. E tudo isso tem nessa vida de oração e de relacionamento com Deus. Todas as respostas estão ali. Então, às vezes, eu nunca vou esquecer de uma situação onde a minha irmã passava. Eu ainda não conhecia o Senhor. E era uma situação muito séria na casa dela. E meu pai também não entendendo nada. Ela foi a primogênita da nossa família. Foi a primeira também a se converter na minha casa. E nós estávamos todos assim, porque ela ria, ela estava em paz, ela estava alegre. E meu pai dizia, ela parece uma louca. A casa dela tá caindo na cabeça dela e ela fica aí rindo à toa. E aí aquilo me chamou a atenção e eu fui perguntar para ela. Eu falei, Bah, por que tu... Bah é a minha irmã. Bah, por que tu tá parecendo uma doida? Por que tu tá rindo e tu não tem noção da situação? Ela falou, é claro que eu tenho. É a minha vida. É lógico que eu tenho a noção da situação. Só que eu quero te dizer, eu não conheci o Senhor, gente. Aquilo impactou minha vida para sempre. Já fazem 14 anos isso. Ela disse assim, só que o Senhor me colocou num lugar como que se eu estivesse dentro de uma bolha. E eu sei tudo que está acontecendo ao meu redor, mas eu tenho tanta paz. Eu tenho tanto descanso. E eu tenho tanta certeza de que Ele está trabalhando na nossa vida. E de que Ele vai mudar a nossa situação. Que eu estou descansada, eu estou tranquila e eu posso sorrir na cara do meu inimigo. Gente, isso marcou minha vida para sempre. Para sempre.
Minha irmã tinha uma vida de oração, muita oração, e ela encontrou esse lugar de descanso nele. Então, não quer dizer que estava tudo bem, mas ela estava bem. E é isso que nós encontramos nesse lugar de oração. E era dentro da família dela, dentro da casa dela. E, de fato, Deus veio em favor e mudou tudo. E hoje, glória a Deus, ela vive um milagre. Então, assim, é isso que nós estamos falando. É o que a pastora Sandra acabou de testemunhar. É o que a Eurica está falando aqui pra gente a respeito do que elas estão vivendo na Mães que Oram. E é o que nós três aqui também podemos testemunhar nas nossas vidas, na nossa vida de oração. É uma chave poderosa. É uma chave poderosa nas nossas vidas. E que está aberto para a gente desfrutar. Quando a gente quiser. Em todo o tempo. Só basta querer. Só basta querer. É verdade. Fala quando está terminando a participação para a gente orar antes, né? Eu não gostaria de ir sem a gente estar orando e sem a gente não colocar na prática. Eu falei que tudo que a gente tem que eu ensino as mães a colocar em prática, e nós vamos colocar em prática. Para a gente orar. Amém. E orar, nós vamos orar daqui a pouco e vai ser a oportunidade de você acessar esse lugar. E mais interessante é que quando a gente acessa esse ambiente da oração e descobre o favor de Deus, a gente não quer sair mais dele, né? Não sabe mais viver sem orar. E o povo fica tido como louca mesmo, mas não sabe mais viver sem orar. Porque teve gente, o Marina um dia testemunhou que o Fernando perguntou, qual é o teu maior lazer, Marina? Foi isso? Qual é o teu maior lazer? Aí ela fez, orar! Aí ele olhou e disse, que é isso, gente? Não entende, ele falou assim, né? qual é a coisa que tu mais gosta de fazer? Meu esposo falando, né? Qual é a coisa que tu mais gosta de fazer? Eu falei, orar. Ele falou assim, não, mas assim com as tuas amigas. Eu falei, orar. Ele disse, tá, mas quando tu vai passear, pra onde tu gostaria de ir? Eu falei, me juntar com as minhas amigas pra orar. Ele, então é orar mesmo. Eu falei, é a coisa que eu mais gosto da vida. É verdade, é verdade. Quando a gente acessa esse lugar, e eu creio que nós como mães, e Marina como futura mãe, né, que já tá aí, a gente pedir a Deus a sabedoria e discernimento para ensinar nossos filhos a acessar esse lugar também, né? Como a Erika falou, que da questão da ansiedade, de como nossos filhos andam hoje, como o mundo, essa modernidade que eles querem ensinar para eles, que não existe uma vida com problemas, com dificuldades e com tristeza. E aí eles chegam nesse nível de ansiedade, esse nível de depressão, de tipo, eles não conseguem enfrentar, né, as coisas que tem na vida hoje em dia, porque o mundo traz uma mentira de algo de que você vai poder ser feliz em tudo, se você não você tem que buscar em algo que não vai trazer, e só vão ter se realmente encontrar esse acesso de oração, de busca, de saber quem é o Criador deles e quem é o Deus deles. Então que Deus realmente venha, né, nos dar sabedoria, discernimento para sermos mães que oram e que ensinam nossos filhos a orar também. Por mais que o mundo lá fora queira ensinar o contrário, como a Erika falou das questões dos ciúmes hoje em dia, é algo realmente impactante como que o mundo tem tentado tirar nossos filhos das mãos de Deus. Eu estava esse fim de semana assistindo um filme com a minha filha de 8 anos, um filme que é para a idade dela, tipo, não era um filme que não era, e eu fiquei impressionada. Acho que foi o mesmo que você assistiu. Eu acho que foi o mesmo que você assistiu. Que saiu agora. Gente... Fiquei impressionada porque é um filme de adolescente. Não existe filme hoje em dia para criança e para adolescente, que não existe casais, né, tipo, lésbicas, né, gays e tipo, que tudo. E até eu conversei com ela depois do filme e ela falou assim, mãe, mas isso é true love, tipo assim, isso é um amor assim, verdadeiro, porque é isso que eles tentam inserir na cabeça deles. E acaba ficando confuso mesmo, porque é tão bonito como eles mostram ali, que você realmente fica... é um amor verdadeiro. E eu tive que ir na palavra, conversar com ela. E falei, Deus, obrigada, porque eu assisti com ela esse filme.
E já pude inserir no coração dela e conversar com ela e mostrar na palavra. Aí ela falou pra mim, não, mãe, eu sei que Deus, né, que não é o que Deus... Mas você também tem que entender que é um amor verdadeiro. É muito confuso na mente das nossas crianças hoje em dia. Porque eles trazem de uma maneira tão bonita, tão assim, nossa, Exato. tão perfeito. Você não pode... Aí eles ainda botam de uma maneira, tipo, se você julga, você está sendo preconceituoso, você está sendo racista, porque é o que o mundo também está trazendo hoje. De tipo, se você está indo pela verdade, você é racista, você é preconceituoso, né? Como se a palavra de Deus fosse errada e a gente está indo contra aquilo que é tão lindo e perfeito. Então, que realmente E hoje Deus em venha dia a gente trazer... não consegue mais evitar eles de ver isso. A gente não consegue mais evitar. Eu vi que a gente não consegue. Mas por isso que eu falo, né? Tem aquele versículo que fala, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque é isso que eu falei, Deus, eles estão a 1 minuto, um clique da pornografia. Aperta aqui, ó. Acabou. Tem aqui. Vai para um filme, um entretenimento, gente, para adolescente. Você não pode ver mais. Então, a gente não consegue tirar eles na escola do meu filho do Brasil. Ele estava na escola americana lá, pequenininho, na primeira série, já tinha a menina da sala dele, que era toda masculinizada. A menina usava bonezinho, você olhava para ela, era um menino, e a mãe, os pais contribuíam para aquilo, porque ela vestia roupa de menino. Boné de menino, roupa de menino. Então, não consegue tirar. Na escola dele aqui, ele falou assim, mãe, ele tem 2 mães. As 2 viviam juntas. Então, como que você separa isso na cabecinha deles? Né? Tá como uma coisa normal. Então, a gente não vai ter jeito deles impedirem eles de viver isso, né? Mas é o que a Marcela falou, é a gente sentar, a gente conversar, e é o que eu falei pro meu... Foi nesse caso que eu falei pro meu filho, falei, ainda que todo mundo fala mentira, ainda que todo mundo viva dessa maneira, a verdade vai continuar sendo verdade, não vai mudar. Porque a verdade de Deus é absoluta. Então, ainda que todo mundo viva dessa maneira, achando que é natural, achando que é... Não é. Não é. A gente vai continuar vivendo a verdade de Deus, a sã doutrina, né? E uma coisa a palavra que de Deus o cristão fala. tem que entender. Pode falar, Sam. Marina, a palavra de Deus fala mesmo, né? Para que nós não nos conformemos com este mundo. E nós não podemos mesmo se conformar mesmo. Temos que colocar ali a sã doutrina. É isso. E outra coisa também que a palavra do Senhor diz, que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Mas a aparência do mal, ela não tem uma aparência feia. A aparência do mal, ela tem uma boa aparência. Essa é a grande questão. A aparência do mal, ela nunca vai chegar com um tridente na mão, com aspa e um rabo. Não é assim. Vai vir de uma forma linda, vai romantizar tudo aquilo. E aos olhos parece... Porque a aparência do mal é extremamente comprável. Ela é do mal. E essa é a porque questão. Se ela viesse com a aparência do mal, do mal, todo mundo correria. Exato. Então, é o mesmo. Satanás, ele é estratégico. Satanás, ele é o mesmo. Ele também não mudou. Então, quando ele chega ali perto de Eva, ele não coloca o fruto, uma coisa feia. Para ela comer, ele teve que ser sagaz. Olha, se você comer, até hoje ele usa a mesma coisa. Então, ele é sutil, é o mesmo, é a antiga serpente, né? É interessante que fala ali em Gênesis disso, e lá em Apocalipse, que é o fim de todas as coisas, fala a mesma coisa. Aquela serpente que tentou enganar Eva lá atrás, ela é o diabo, fala. A antiga serpente, que é o dragão, que se transforma no dragão, né? Em Apocalipse 12, ela é aquela antiga serpente. Quer dizer, desde a antiguidade, ela usa da mesma forma. Eu achei muito interessante você falar, a aparência do mal, ela não tem aparência de mal. Senão ninguém comprava ela. Eu tô dizendo, é a mesma forma mesmo, porque continua usando a comunicação, né? Exato. Ela comunicação para coisa.
Gente, o divórcio hoje em dia, na minha época que eu tô falando, vou falar de novo, não sou tão velha. Gente, o divórcio era algo assim, era inadmissível, não era só dentro da igreja, não. Em todos os lugares. A gente olhava a pessoa, ela lutava pelo casamento, mesmo não sendo cristã. Então, esse código de conduta, ela vem inserida em nós. E a partir do tempo, né, nós estamos na era de aquário. Nós saímos da era de peixes, que como é que fala? Que o símbolo de Jesus é aquele peixinho, né? Aí fala que nós saímos da era de Jesus e entramos na era de aquário, que é o mundo sem Deus. Por quê? Porque a palavra fala desse tempo que a gente está vivendo. O amor de muitos esfriaria e enganaria até os próprios eleitos. Quer nos enganar às vezes, como a filha da Marcela. Eu achei muito interessante. Por quê? Porque sua filha tem que idade? Minha filha tem 9 anos. Pois é, 9 anos. Mas na cabecinha dela, aquilo ali era algo bonito, porque era algo verdadeiro. Então, vai enganar até essas pessoas que têm um coração puro, que a gente, né, tenta ensinar. Vai tentar enganar, mas não vai conseguir, né, Marcelo? A gente Amém. Não. Amém. E, gente, é bem interessante esse estudo que a Erika falou agora. Eu acho que você tem esse estudo no Mães que Oram, né? Da época, tipo, que a gente saiu da época de peixe, entrou agora no de aquário. É bem interessante esse estudo. Para vocês que têm interesse. Tem lá no Mães que Oram, é mãesqueoram.com. Ou então você entra no nosso Instagram, tem um e-book que a gente vende, que a gente fala sobre a agenda de Lúcifer. Aí fala sobre essa era que a gente está vivendo agora. Sensacional. Aí você pode acessar lá. E as lições de Eva também é muito bom esse e-book. Muito bom. As lições de Eva, a gente tem tanto o e-book como a gente tem no canal do YouTube. Eu coloquei lá no IGTV, foram 9 vídeos, né, falando sobre as lições, o que a gente tem que aprender com Eva, né? Foi a primeira mulher, a primeira mãe, a primeira que pecou, ela foi a primeira tudo. A primeira também, a primeira também que foi resgatada por Deus, né? Foi. A gente passa até a gostar de Eva ali, depois das lições de Eva. Eu acho que eu vou lá ver. Eu acho que a gente acaba se identificando, né? Não é fácil. Não é fácil ser a primeira. Marcelo, se a gente estivesse lá, eu começo essa série falando sobre isso. Se a gente estivesse lá no jardim, a gente também ia comer do fruto. Aí a gente já entende tudo. Se a gente estivesse no lugar dela, a gente também. É verdade. Ai, gente, é tão gostoso que... Pra sempre, coitada. Olha, esse bate-papo, esse momento com Deus é tão gostoso que se deixa, a gente fica aqui até de noite. A gente vai, aí daqui a pouco a gente já fala da Eva, começa a falar de Eva, e começa já a pregar em cima dela, e daqui a pouco a gente já vai lá para o Apocalipse. É muito gostoso, gente. Então, meninas. Vamos. Então vamos orar, e a gente sempre faz algo também no Mães que Oram. Em todos os nossos grupos de oração, que são grupos pequenos, a gente coloca as mães para... Nós temos a nossa caixinha de oração e a gente coloca elas para escrever a oração. E por quê? Muitas perguntam, por que eu tenho que escrever a oração? É uma chance que você tem de exercitar a sua fé. Quando Jesus, quando Naamã, ele foi ali, né, o profeta, ele poderia simplesmente, Deus poderia ter falado para o profeta, né, dar uma ordem para Naamã ser curado. Mas Deus falou assim, que ele tinha que mergulhar no rio 7 vezes. Tem que ter uma ação nossa. Então ele foi lá, e não foi na primeira vez que ele foi curado, não foi da segunda, não foi da terceira, foi da 7ª vez. Lá nos muros de Jericó, havia aquela muralha de Jericó, Deus poderia ter mandado um terremoto, não poderia? Porque acontece tanto terremoto no mundo, né? Poderia ter mandado um terremoto e as muralhas cair. Mas ele falou assim, não, vocês têm que rodear o muro 7 vezes. E na 7ª vez que o muro caiu. Então, você escrevendo a sua oração, você não está escrevendo o seu pedido de oração. Eu falo assim com ela, sério assim, Deus já sabe. Mas o ato de você fazer é porque você crê que Deus pode fazer por você.
Então eu sempre falo, né? Faça o seu pedido de oração agora, onde você está em seu pensamento, escrevendo, faça o seu pedido de oração. E nós vamos orar por isso agora em nome de Jesus. Deus, muito obrigada por essa manhã. Espírito Santo, como nós sentimos a tua presença aqui nesse lugar. Estamos em lugares tão diferentes, mas o Senhor é um Deus onipresente, está presente em todos os lugares, está aqui conosco, está ali com elas, ó Pai, e está em cada uma que está ouvindo agora essa mensagem, essa palavra, essa oração. O Senhor é um Deus onisciente, o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe aquilo que nós precisamos, sabe o que cada família aqui está passando, cada necessidade dos teus filhos, ó Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece, mas o Senhor também é um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Obrigada, Deus, porque o Senhor é isso. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Quando o Senhor se apresentou ali, Senhor, e Moisés disse ao Senhor: a quem eu vou me apresentar, Faraó? O Senhor disse: o grande eu sou te enviou. Porque o Senhor se torna tudo aquilo que nós precisamos. E eu te peço agora, Senhor, como o Senhor está presente em todos os lugares, se torne agora na necessidade do seu povo. Seja, Senhor Deus, aquela que está precisando de cura física, de cura emocional, nela, na família, nos filhos. Eu te peço agora que o Senhor se torne, Deus. Se o Senhor está precisando, Senhor Deus, de harmonia no lar, harmonia no casamento, restauração de casamento, que o Senhor possa se tornar paciência, em domínio próprio, em sabedoria. A tua palavra diz, ó Deus, que aquele que tem falta de sabedoria é somente pedir ao Senhor e o Senhor dá de bom grado. E eu vejo agora muitas mulheres pedindo sabedoria do Senhor para lidar com a situação que nós estamos vivendo no momento. Senhor Deus, o Senhor tem essa porção para nós e nós estamos aqui te pedindo isso. Senhor, em nome de Jesus, aquele lá que está precisando de provisão financeira, que o Senhor possa se tornar nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aquele lá que está precisando de paz. Em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos agora toda investida do inferno. Senhor Deus, essa sagacidade de Satanás, ó Deus, a tentar nos enganar, a tentar, Senhor Deus, enganar a nossa família, tampar os nossos olhos. Nós colocamos por terra agora em nome de Jesus e nós ministramos a paz do Senhor, a sabedoria para as mães, sabedoria para o pai, sabedoria para a esposa, sabedoria para o marido, Senhor, sabedoria para os filhos. Não deixe, Senhor Deus, que a nossa família seja enganada, Senhor Deus, pela doutrina que está nesse mundo, mas nós queremos manter a sã doutrina do Senhor na nossa família, na nossa casa. Senhor Deus, vai nos alicerces, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa conscientizar a cada mulher aqui, a cada mãe aqui, Senhor Deus, que nós temos livre acesso ao Senhor, que é somente elas que chegarem a Ti. Senhor, em nome de Jesus, renova aquela que está cansada, aquela que está abatida. Senhor, em nome de Jesus, de lutar, Senhor Deus, da vida, de lutar, Senhor Deus, para que os filhos obedeçam, de lutar, Senhor Deus, para que o casamento funcione. E o Senhor tem isso para nós, em nome de Jesus, que nós não possamos desistir no caminho. Senhor Deus, nós abençoamos agora cada lar, cada casa, Senhor, representada aqui, que aonde chegar, Senhor Deus, essa oração, que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que Ele apraz, confortar, mudar situações, transformar, em nome de Jesus, ó Deus, transformação pela Tua palavra. Nós cremos, Senhor Deus, no novo tempo que está chegando. Iremos passar por tudo isso, Senhor, e iremos, ó Deus, reconhecer que o Senhor esteve conosco, que o Senhor está lutando as nossas guerras, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor um dia iluminou os nossos olhos e nós temos os olhos abertos, como diz ali em Hebreus, o Senhor nos iluminou e que essa luz, ó Deus, possa estar constantemente na nossa casa, que a sabedoria, Senhor Deus, que anda nas praças, nas ruas, nós possamos abrir as portas, Senhor Deus, para que ela possa entrar e nós possamos ser encontradas por ela, pela sabedoria do Senhor, pela inteligência, Senhor Deus, quer simplesmente praticar a sabedoria do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu Filho Jesus.
E é sobre esse nome, Pai, que nós oramos agora, o nome de Jesus de Nazaré, que nós fazemos essa oração. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Abençoe esse programa, Senhor, que aonde ele chegar, Pai. Abençoe essas mulheres, ó Deus. Nós sabemos o tanto que é difícil hoje. São tantas coisas que nós temos que vencer para continuar. Senhor, Deus abençoe e continue abençoando essas mulheres e que aonde esse programa chegar, que possa haver cura, transformação, paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa elas no dia, dando força para continuar. Força para continuar. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu também Amém. quero colocar, Senhor, em tuas mãos, ó Deus, esse ministério Mães que Oras, ó Deus, que está espalhado, Senhor, sobre a terra, Pai. Ó Deus, que sejam sementes, ó Deus, que o Senhor está semeando, ó Deus, no coração das mães, Pai. Ó Deus, que essas mulheres, Senhor, sejam despertadas dia a dia, ó Deus, pelo privilégio que é, ó Deus, orar, pelo privilégio que é, ó Deus, estar em tua presença e desfrutar, ó Deus, da tua bondade, Pai. Senhor, aquelas, ó Deus, que ainda não foram despertadas, ó Deus, que estão se debatendo, ó Deus, sem esperança, sem expectativa de vida, Pai. Que o Senhor possa também estar direcionando elas, ó Deus, a se unirem a esses grupos, ó Deus, que estão espalhados. Deus, não queremos que cresça apenas uma quantidade de mulheres envolvidas nisso, Senhor. Mas queremos, ó Deus, que cresça sobre a terra, ó Deus, o mover do teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a verdade da tua palavra aos corações e aos lares, Senhor. Ó Deus, porque é uma promessa sobre as mulheres, ó Deus, que a mulher sábia edifica a casa, Deus. E essa sabedoria, ó Deus, que todas nós precisamos, ó Deus, só podemos, ó Deus, conseguir, ó Deus, desfrutar em uma vida de oração e aprendizado e conhecimento da tua palavra, Pai. Ó Deus, que os lares da terra, Senhor, sejam edificados, ó Deus, através dessas mães que oram, Senhor. Ó Deus, que as mulheres sobre a terra sejam fortalecidas umas das outras também. Ó Deus, por meio dessa comunhão, ó Deus, por meio desse relacionamento nesse grupo, Pai. Ó Deus, ajuda a Eurica, Senhor, e todas as outras líderes, Pai, a conduzir, ó Deus, esse povo, esse ministério, ó Deus, para que cada vez mais, ó Deus, as suas raízes possam ser aprofundadas em Ti, no conhecimento do Senhor, e elas possam continuar, ó Deus, produzindo esperança, confiança no Senhor, Pai, e paz em Sua presença, Senhor. Nós abençoamos as suas casas, suas famílias, os seus filhos, seus relacionamentos, Pai, que a Tua bondade seja sobre cada uma, que elas sintam cada vez mais, ó Deus, a alegria, o privilégio, ó Deus, de Te servir dessa forma, através da oração, Pai. De dou graças ao vida dela, pela participação, ó Deus, da pastora Sandra e da Eurica aqui nesse programa, ó Deus, que o Senhor possa providenciar para nós sempre esses momentos, Senhor, sempre esses ambientes, ó Deus, onde podemos compartilhar os Teus poderosos feitos, Pai, onde podemos, ó Deus, Te louvar por quem Tu és nas nossas vidas, Senhor. Graças Te damos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi tão gostoso e tão abençoador para mim também. Amém. Obrigada a vocês por terem aceito o convite. Foi maravilhoso, muito bom mesmo. Um presente de Deus nesse dia, né, onde eu comemoro meu aniversário. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu quero agradecer também. Amém, pastora Eurica. Deus abençoe. Amém. Beijo para vocês. A Daniela, a Marina, a Marcele. E, Marcele, receba a cura. Porque Amém. hoje o Senhor já liberou nesse estúdio, né, a unção da cura. Receba a cura em nome de Jesus. Você vai precisar em nome de Jesus, viu? E obrigada pelo presente, né?
Amém, Obrigada. amém. Deus Obrigada. abençoe. Obrigada, gente. Amém. Um Amém. beijo.